Boa noite, Tite. Boa noite, Alan. Tite, queria te perguntar em relação ao saldo do jogo, mas ao saldo do grupo também. Sim, o Flamengo fez uma partida exemplar, marcando alto, postando-se ali de uma maneira que o Milionários não conseguia sair. Queria uma análise tua sobre o jogo, por favor. E se deixa alguma frustração pelo fato do Flamengo não ser líder num grupo em que ele era predominantemente na questão técnica. O Flamengo era nitidamente melhor em relação aos seus adversários e acaba se classificando na segunda colocação. Obrigado, boa noite. Boa noite. O desempenho do jogo, na pergunta que tu fizeste, ele sintetizou também. Da supremacia, da posse, do número de finalizações, da marcação agressiva, da marcação agressiva leal, senão a gente confunde, de antecipações, de uma consistência num 2-3 de construção e finalização, um adversário que procurou fechar os espaços atrás e mesmo assim a gente conseguiu colocar um volume, com participações estratégicas efetivas importantes, como foi do Alan, porque sabíamos que ele era o jogador que ia articular e nós colocamos nessa situação a iniciação e fazer essa fluidez maior, né? E teve essa consistência da vitória. Segundo, eu não consigo te responder porque é um calendário muito apertado e tem uma série de jogos que eles tiveram com detalhes importantes. Sim, a responsabilidade que nós poderíamos ter classificado em primeiro, mas há toda uma circunstância em cima disso também. Tite, Alan, boa tarde, boa noite. Parabéns pela vitória, João Pedro Fragoso, Jornal o Globo. Eu queria fazer a mesma pergunta para os dois. No último jogo aqui contra o Bolívar, você, Tite, estava falando sobre como o Flamengo se portava em campo para jogar da mesma maneira dentro e fora de casa. E hoje, mais uma vez, assim como foi contra o Bolívar, como foi contra o Corinthians, o esquema que você mesmo disse que era um 4-3-3, que às vezes vira um 4-4-2 ali com o Gerson, funcionou muito bem. Todos os jogadores do meio ali, o Alan, que fez uma ótima partida, o De La Cruz, o Gerson, se movimentando ali, se aproximando para tabelar. Mas contra o Amazonas, na semana passada, esse não foi muito bem o cenário da partida, assim, talvez o contexto, talvez pela concentração ali, pelo resultado do primeiro jogo também influencie. Mas, de qualquer forma, eu queria saber se você vê também essa diferença do time dentro e fora de casa, e se sim, como fazer para diminuir essa diferença, e para o Alan também, já que está em campo ali. Obrigado. É difícil eu responder uma situação que eu respondi a semana passada, e fiz uma entrevista coletiva. Há todo um contexto do jogo passado. Eu começo só para exemplificar. Uma equipe que marca médio-baixo, como foi no 4-5-1 deles, e transita, eu vou responder de forma tática, não quer a bola e puxa a velocidade com dois externos. Ela não quer jogo, mas ela quer contra-atacar. E nós criarmos. Jogar perto do torcedor. Perto do torcedor, um psicólogo pode falar isso melhor. Sempre, e todas as equipes, quando jogam em casa, elas têm um índice de aproveitamento de performance melhor. Não pergunta para mim, porque eu vou dizer que essa é uma coisa que é psicologia explicar. Mas que é, sim, um aspecto de confiança, do carinho que o torcedor tem. Ela traz, ela é um componente. Então, daquela situação para essa, ela fica com uma umidade. Eu suava, cara, sentado. Então, não dá para contextualizar. Desculpa, eu entendo a pergunta, mas não dá para comparar. Um gramado, onde aqui flui, lá tranca. A jogada de velocidade, quando ela chega nos meias e ela vem pipocando, tu não dá. Pergunta para o meia, ou vai jogar uma peladinha, tu recebe uma bola de costas e ela vem viva. Tu trabalha em 2, 3 tempos, tu tira a velocidade do jogo. Quando o gramado não proporciona. Quando é aqui... ela entra num toque só para Arrascaeta, num toque só para Lohan, num toque só para Cebolinha, num toque só para Luiz Araújo, num toque só... Eles desvencem. Então, é uma série de aspectos que pode ser melhor e deva ser melhor, sim. Mas comparar fica... há um contexto todo. Complementa aí. Já respondeu tudo, né? Vai ficar repetitivo. Eu acho que também o campo atrapalha. A gente, às vezes, pontua isso
E muitas pessoas acham que a gente usa como desculpa, mas não. É complicado jogar num gramado diferente, calor, enfim, linha baixa. E aqui é diferente, o carinho da torcida empurra a gente. Como ele falou, não vai ficar repetitivo aqui. Tite, Alan, aqui, à direita de vocês, boa noite. Guilherme Xavier, da Trivela. Alan, queria que você falasse um pouco sobre essa sua retomada no Flamengo, né? Já vai completar quase um mês que você está ganhando uma sequência legal. Queria que você falasse um pouco como a comissão técnica, essa relação sua com a comissão técnica, fez com que você conseguisse retomar o seu melhor nível. E queria perguntar também para o Tite sobre o Alan, ter um jogador assim, com essas características, o quão importante que é, ainda mais chegando na Copa América, em que o Pulgar provavelmente vai ser convocado aí pela seleção chilena. Obrigado. Como eu já falei em outras entrevistas, eu tenho muito a agradecer a todos da comissão, porque entenderam o meu momento, né? E para jogar no Flamengo à altura e a exigência que aqui tem, era muito fácil eles ter chegado e ter descartado, né? Até pelo investimento que tem. Não, a gente vai trazer outro, vamos liberar. Mas não, entenderam, fizeram parte do processo, acompanharam de perto. Eu também me dediquei, eu queria ajudar, eu não estava me sentindo bem com a situação, porque eu sei que eu posso ajudar cada vez mais, agora 100% fisicamente, né? Preciso ainda jogar um pouquinho mais, mas isso com o tempo já está evoluindo. E eu fico muito feliz e grato a todos, não só da comissão, mas que ficaram comigo quando eles viajaram também, né? Os outros preparadores físicos. E, cara, gratidão mesmo. Ele falou que é um conjunto da obra, não é uma coisa isolada. Se ele não tivesse a grandeza moral da gente mostrar para ele, eu, preparador físico, e dizer assim, ó, a gente quer esse Alan, e o Alan que tem hoje não é esse Alan. E nós temos que recuperar e ser franco, sincero e dizer do jeito que nós falamos. Se não tiver a grandeza, não flui. É aquela situação atrás dos panos que às vezes os caras pensam que ser técnico ou ter uma comissão técnica é escalar e treinar. Ela tem uma série de fatores. A gente quer a excelência. E trouxe para ele, a gente quer esse Alan, o Alan do Atlético Mineiro, que fazia essa recuperação, que tinha essa marcação, que tinha essa. Eu vou repetir, aí ele olhou e ele se emocionou. Humanamente ele se emocionou. Mas ele teve a hombridade de dizer assim, ó, nós vamos te tirar 15 dias. Foram 15? Por quê? Porque performance, porque a exigência, o Flamengo tem essa exigência, nós temos, o técnico cobra, nós todos, mas a consciência que ele teve também. Desculpa te interromper, e peguei dengue ainda no meio do processo, né? Que loucura. Tá. Tite, aqui Isaac Andrade, Flavoz. Hoje o Flamengo apresentou, Isaac Andrade, Flavoz. Hoje o Flamengo apresentou uma partida onde ele propôs o jogo, primeiro tempo praticamente todo no campo do adversário, com toques rápidos, jogadas nítidas e, da mesma forma como você falou do Alan, né? Olhando para ele e falando, você não é o Alan que eu gostaria, e é o processo, ele já vem caminhando bastante tempo com o Flamengo e com você. Hoje, o Tite olhando para o Tite, é o Flamengo que o Tite gostaria? Olha, ele vai se mostrar em campo. Ele tem duas formas, ele pode jogar com dois velocistas do lado ou pode jogar com um jogador de articulação. O momento é um jogador de articulação. O momento é Gerson do lado e fazer essa composição num quarteto de meio campo que te dá muita posse. Ele fica e ele eu não quero usar um termo, de boxe, mas ele fica jabeando o adversário. Ele fica com posse, e inverte lado e posse. E aí o adversário corre para um lado, e aí incha a perna e vai de outro, e aí trabalha curto e tu vai criando oportunidades. Então esse momento é o momento dessa equipe. Boa noite, professor Tite. Boa noite, Alan. Gabriel Andreso, da Super Rádio Tupi. Perguntar ao professor Tite, após essa classificação confirmada para as oitavas de final, o Flamengo agora vai ter a desvantagem, por conta de ter ficado em segundo,
de decidir as oitavas de final fora de casa, que é uma coisa que não vinha acontecendo dentro das últimas competições, em cima do desempenho que o Flamengo tinha nessa fase inicial. Queria perguntar para o senhor no sentido, qual é o balanço que se pode fazer dessa participação do Flamengo nesses 6 primeiros jogos e o quanto que essa desvantagem, se é que dá para chamar de desvantagem, altera ou não o planejamento para a sequência do mata-mata. Obrigado. É difícil pegar todo um contexto, essa pergunta ela está linkada à pergunta que foi feita anterior, de cada jogo, em cada circunstância, tempo que nós tínhamos, de viagem, jogos acumulados. Teve uma sequência de 9 jogos acumulados de 2, 3 dias, não teve? Teve, né? Então, se ficar falando assim, parece, como o Alan falou, que é justificativa para uma situação que a gente não quer. Há uma desvantagem, sim. Nós queríamos decidir na nossa casa, nós queríamos ser primeiro. Agora a equipe tem suficientemente qualidade e capacidade técnica e mental para decidir dentro ou fora de casa. Boa noite, Tite. Parabéns pela vitória. Vinícius, canal Vini Rubro Negro. Boa noite, Alan. Parabéns pela vitória também. O Flamengo vem numa boa sequência no Maracanã, né, de grandes jogos contra o Corinthians, contra o Bolívar e hoje contra o Milionários. Fora de casa, o Flamengo tem tido dificuldade desde o fim do Campeonato Carioca. Até podemos dizer que o desempenho fora de casa do Flamengo acabou custando a classificação do Flamengo em primeiro lugar. O que falta para o Flamengo desempenhar o futebol fora de casa, equivalente ao futebol que ele consegue desempenhar no Maracanã? Desculpa, mas é a terceira resposta, que é a mesma, quase que a mesma pergunta. Desafio nosso para fazermos fora, em cima do contexto todo, como a gente falou anteriormente. Boa noite, Tite. A permanência do Fabrício Bruno ou se você liberou aí a negociação? Técnico não pede, não libera atleta. Técnico tem uma hierarquia e um sarrafo. Ele tem que respeitar o clube, todo um planejamento e uma história que o clube tem, né? E de situações que elas são de valores. Eu posso falar tecnicamente, é um grande jogador e queria contar com todo mundo. Quanto mais eu tiver atleta disponível, tanto melhor. Mas vai ter todo um planejamento da direção em relação a isso. Não é que ele está acima, numa alçada acima da minha. Não pense que é o técnico que pede contratação. Esse é um conjunto todo. Eu, por mim, agora vou dar as palavras de um grande diretor que eu tinha, sábio, no segundo grande título que eu tive no Caxias. Ele falava assim, com grandes atletas, se tu errar, tu vai acertar. Então, ficar com o Fabrício, ficar com o Davi, ficar com o Léo, ficar com o Bahia. O Bahia joga muito aí. Pergunta, joga muito. Com o Léo Ortiz, com o Léo Pereira. Para mim é fácil. Eu quero todo mundo. O Bruno quer todo mundo. Se eu errar, eu vou acertar. Mas há um planejamento disso. Eles podem depois falar melhor para ti, todo o envolvimento que tem. Boa noite, Tite. Mário da Silva, Celebridade News FM. Até em cima da pergunta sobre o Fabrício Bruno, e tendo em vista o jogo que o Davi Luiz fez hoje contra o Milionários, queria que você falasse um pouquinho do Davi Luiz, do aproveitamento que ele pode ter, mesmo aos 37 anos, agora com essa saída do Fabrício Bruno. Obrigado. Ajuda aí. Fala. Não, Davi... Posso? Claro. O Davi dispensa comentários, né? Pela história, pela carreira que tem. Nos ajuda muito, não só dentro de campo, mas como fora também, né? No dia a dia, vem nos dando dica e isso agrega. É um dos líderes e a gente fica feliz depois de tanto tempo voltar a fazer uma partida boa como foi a de hoje. O grupo fica muito feliz por ele. Grande atleta. Eu já falei isso outras vezes, não estou sendo oportunista, né? E jogou muito. Jogou muito. A única, talvez, coisa que eu peço é que em momentos decisivos a gente vai errar em alguns momentos no jogo. Vai ter circunstâncias que a gente vai... Porque o atleta é um ser humano. E ele está enfrentando outros, não só o Davi, mas outras situações
que acontecer, que errar um cruzamento do Varela, que errar uma finalização do Alan, de média distância, que errar um passe, que errar o que o técnico errar daqui a pouco, que ele pense que uma substituição seja melhor que a outra. Passe o carinho para o torcedor, passe o carinho para os atletas, sabe? O Flamengo está acima de nós, o Flamengo está acima dos nossos nomes. E se esse carinho vier do torcedor e não reclamar, às vezes, dessa situação, ele deixa o atleta energizado, ele deixa o atleta mais confiante, ele deixa o atleta mais mobilizado. Eu estou olhando para o César porque o César sentiu isso, né? E a gente sente. Então, quando esses momentos de adversidade tiver, essa força que o torcedor tem, aquele consciente, apoia, incentiva, porque é o Flamengo, não é o Tite. O Tite vai passar, o atleta vai passar, mas é o manto sagrado que está ali. Apoia, incentiva, vai fazer diferença. Os 64 mil e não sei quantos que eu vi na hora que tá, faz diferença quando tiver esse tipo de comportamento. Faz. Boa noite, Tite. Boa noite, Alan. Tudo bem? Parabéns pela vitória. Sidão Marinho da Litoral News. Professor, a gente está vendo um pote 2 dos segundos colocados que está ficando forte. Botafogo passou em segundo, Flamengo, São Paulo amanhã, dependendo do resultado, pode passar em segundo também. Dependendo dos jogos, o Grêmio pode passar em segundo. Já tem equipes históricas, Peñarol, Nacional do Uruguai. E num pote 1, grandes equipes também, Fluminense, Palmeiras, Atlético Mineiro, etc., River Plate. Dá para dizer que existe um equilíbrio entre os dois potes dessas oitavas de final, na sua visão? E para o Alan, queria te perguntar a expectativa pela volta do Brasileirão. Domingo já tem um clássico contra o Vasco da Gama, como o elenco está se preparando para isso, né? Já virando a chavinha, porque o Vasco vem numa estreia de um treinador, a gente sabe que quando muda o treinador sempre existe uma motivação do outro lado também. Obrigado. Como você falou, amanhã a gente já tem que virar a chave, que é um clássico, a gente sabe a importância do jogo, precisamos vencer para continuar no topo da tabela. E não tem muito tempo, né? Já está aí o jogo e é descansar, recuperar quem tem que recuperar para estar preparado para domingo. E a primeira parte da pergunta? Eu vou acompanhar agora. Te confesso, eu estou vendo pelo teu relato, né, das situações, mas eu vou te dizer grandes equipes agora. Grandes marcas, grandes qualidade, história, é peso da camiseta. É a última aqui. Tite, boa noite, Raíza Simplício da Gol Brasil. Você falou sobre essa recuperação do Alan, né, que foi um processo que você trabalhou, a comissão técnica, todo mundo trabalhou com ele. E eu queria te perguntar sobre o Gabriel, né? Ele vem de uma sequência que ele ficou suspenso. Como é que tem sido esse trabalho com o Gabriel para tentar recuperar o Gabriel? Nos últimos jogos ele acabou não entrando em campo. Vocês estão fazendo algum tipo de trabalho com ele? Como é que está sendo isso? O mesmo processo, o mesmo trabalho, claro que com as características diferentes, né? Não igualdade e equidade, mas do dia a dia, das participações, do trabalho do Alan, dele e da demais equipe em produzir para que eles estejam no mais alto nível. Muito obrigado, professor Tite. Obrigado, Alan. Boa noite a todos. Até domingo. Maravilha. Então, aí a entrevista coletiva do técnico Tite, também o Alan ali ao lado do